Sabe, existe um tipo de filme que consegue mostrar todo o caos de uma revolução, mas sem precisar de uma única palavra. Usa só o poder da emoção pura. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, mergulhando fundo em Órfãs da Tempestade, aquela obra-prima de D.W. Griffith, lá de 1921. E o mais interessante é que, no meio de uma Paris que está prestes a explodir, a história não começa com reis, nem com generais. Não. Ela começa com algo muito mais forte: o laço inquebrável entre duas irmãs. Pensa só, toda a Revolução Francesa, com toda sua fúria e grandeza, serve de pano de fundo para uma busca que é ao mesmo tempo simples e desesperada. Duas órfãos tentando se reencontrar no meio do caos. Então a gente tem a Henriette e a Louise, que é cega. Elas chegam em Paris com um pingo de esperança, buscando uma cura. Mas a cidade, que está numa febre revolucionária, simplesmente engole as duas. Elas são separadas e jogadas em destinos completamente opostos e, olha, muito cruéis. Ok, mas fica a pergunta: por que a Revolução Francesa? De tantos eventos na história, o que fez o diretor, o D.W. Griffith, apostar todas as suas fichas justamente nesse cenário tão turbulento? Bom, a verdade é que o Griffith vinha de umas controvérsias bem grandes com os filmes anteriores dele. Então ele olhou para a história da Europa e viu ali um palco universal. A ideia dele era mostrar que o cinema podia ser muito mais que só entretenimento. Podia ser tipo uma aula de história grandiosa, mas com toda a emoção de um melodrama. E é aí que a Revolução Francesa, nas mãos do Griffith, vira praticamente um personagem vivo. Ele usa essa tela para pintar o choque brutal entre os ideais de liberdade e o custo humano que isso teve. Ele está o tempo todo questionando qual é o preço da tal justiça social. Certo, e o ponto-chave aqui é como o Griffith consegue contar essa história. E, no fundo, tudo se resume ao estilo que é a marca registrada dele, essa mudança constante de foco. E aqui que está a genialidade do cara. No momento, a gente está vendo a fúria de uma multidão gigantesca, uma cena épica. No segundo seguinte, a câmera mergulha fundo no rosto de uma das irmãs, mostrando todo o desespero dela. É essa dança, sabe, entre o grande e o pequeno, que faz a gente sentir o peso da história e, ao mesmo tempo, a dor de um único coração. E essa técnica dele chega num nível, nossa, de tirar o fôlego. No famoso clímax do filme. É de roer as unhas. Griffith praticamente joga a gente na beirada da cadeira com a arma secreta dele, a montagem paralela. Ele começa a cortar freneticamente entre a Henriette, que está ali a um passo da guilhotina, e uma corrida desesperada para tentar salvá-la. A cada corte, a tensão só aumenta. O tempo está acabando. Fica aquela pergunta no ar: será que a ajuda vai chegar a tempo? Beleza. Então, depois de tudo isso, qual é o lugar de Órfãs da Tempestade na história do cinema? Vamos dar uma olhada no legado que ele deixou. Olha, é preciso entender que este filme é bem mais do que só uma obra-prima. Ele é, de certa forma, um ponto final. Ele representa o auge e, ao mesmo tempo, o fim de uma era em que o cinema contava a história com um H maiúsculo, usando emoções gigantes e espetáculos que enchiam os olhos. O legado dele é claríssimo, é o grande testamento do W. Griffith. É uma verdadeira aula de como usar a câmera para arrancar a emoção da gente. E também é a grande despedida de um dos pioneiros do cinema. Tudo isso antes que o som chegasse e mudasse as regras do jogo para sempre. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é até um pouco incômoda. Ao usar a Revolução Francesa para falar de extremismo e caos social, será que esse filme, com mais de 100 anos, não está, no fundo, falando um pouco sobre a gente, sobre os dias de hoje? Fica a reflexão. Será que a história se repete mesmo tanto na tela quanto na vida real?